A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da CPAD de jovens. Estamos na lição 3 do dia 18 de abril de 2021. Divisões na igreja. Texto do dia. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Síntese. As divisões e partidarismos demonstravam a imaturidade espiritual dos membros da igreja de Corinto. Os objetivos dessa lição primeiro, ressaltar os prejuízos que as dissensões causam na igreja. Segundo objetivo, mostrar que na igreja de Corinto havia partidarismo. Terceiro, advertir a respeito dos perigos das divisões na igreja. Passamos à leitura bíblica em 1 aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 ao 17. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo senão se faça vã. Então nós vimos na lição 2, Paulo dando graças a Deus pelos coríntios, pela fé, pelos dons espirituais, e agora ele vai tratar das divisões, as divisões que estavam acontecendo no meio da igreja. Então, nessa lição, veremos que a partir do versículo 10 do primeiro capítulo, o apóstolo trata do assunto que mais o preocupava no momento de escrever a carta, que eram as divisões internas da igreja. Por isso, ele pontua os prejuízos que as divisões podem trazer para a igreja do Senhor. Estudaremos a formação de grupos rivais na igreja de Corinto. Na verdade, havia partidarismos em relação à liderança, e Paulo faz também sérias advertências a respeito do perigo de tentar substituir os méritos da cruz de Cristo pela ostentação e orgulho pessoal. É sobre isso que nós vamos tratar nessa aula de hoje. Número 1, as dissensões e seus prejuízos para a igreja, conforme lemos no versículos 10 e 11. A exortação aos irmãos em Cristo pode ser encontrada em todas as cartas de Paulo, em todas as cartas paulinas. Quando o apóstolo fazia uma exortação, geralmente era para iniciar um aconselhamento pastoral.
ele faz algumas exortações e orientações em forma de conselhos a respeito do comportamento dos cristãos. Como fundador da igreja de Corinto, devia ser muito duro para o apóstolo exortar aquelas ovelhas, mas era necessário e ele o fez com amor e firmeza. Amor e firmeza. As dissensões, as divisões estavam trazendo prejuízos sérios a toda a igreja. Algo precisava ser feito para exortar os membros. Primeiramente, Paulo toma uma atitude humilde. Ele, em momento algum, age de forma autoritária, iniciando algumas frases com a expressão rogo-vos. Paulo chama os membros de irmãos, que sugere uma ideia de amor fraternal. Por fim, evoca a autoridade do nome de Jesus, fazendo uso da expressão pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, Paulo aqui, ele rogo-vos, né? Ele usa essa expressão, eu peço a vocês, né? Peço a vocês, irmãos, membros, amigos, tá? Pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ele chega com humildade. Toda liderança, todo líder precisa ter humildade ao tratar com as demais pessoas, principalmente com os seus liderados. E Paulo nos dá essa grande lição aqui, essa atitude humilde. Tá? Subtópico 2, as dissensões prejudicavam a unidade da igreja. A unidade é a igreja funcionando como um corpo, cuja cabeça é Cristo, né? O apóstolo havia ensinado aos coríntios o modelo de vida das primeiras igrejas cristãs, um modelo marcado pela unidade e amor fraternal. Uma das principais características da igreja primitiva era a unidade em perseverar nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, esse aqui era o modelo da igreja cristã, né, dos 12 apóstolos iniciais, né? Tinha que perseverar no ensinamento dos apóstolos que deram prosseguimento à obra de Cristo, na comunhão, no partir do pão e nas orações. No entanto, a igreja de Corinto era nova e seus membros ainda estavam acostumados com o modelo das sociedades romanas e gregas, que valorizavam o poder aquisitivo das pessoas, tá? O poder financeiro e as classes sociais mais ricas, como ainda é no nosso meio, infelizmente, em muitos lugares, né? Valorizar aqueles que têm mais, aqueles que são poderosos, aqueles que são de classes sociais, né, mais acima. Ao contrário desse sistema social, nas igrejas cristãs todos eram iguais, escravos, pobres e marginalizados, iguais em Cristo Jesus, e mereciam o mesmo tratamento amoroso e respeitoso. Ou seja, não podia haver diferenciação, muito menos discriminação, ou pela classe social, ou porque a pessoa era escravo, ou era grande, ou era menor. Não podia haver. Tá? Paulo estimula seus leitores a retomarem a harmonia, buscando entre eles a concordância, né? Como se fosse um coração deles em Cristo. Os crentes coríntios deveriam pensar a respeito da importância da unidade
de forma a viverem ligados, unidos em amor. Eles deveriam também viver de forma harmoniosa quanto à doutrina que lhes era ensinada. Paulo ensina que para que haja comunhão, unidade e fraternidade, é preciso que os crentes desejem viver dessa forma. Então, nós precisamos aprender com esse ensinamento de Paulo que não devemos ficar procurando pelo em ovo. Nós devemos aprender a respeitar os superiores, as autoridades, precisamos aprender a ler a palavra, precisamos aprender a respeitar as diferenças. É isso que Paulo nos ensina aqui. Tem que haver comunhão, unidade e fraternidade no meio do povo de Deus. Subtópico 3. Então nós vimos aqui no 2 as dissensões prejudicando a unidade da igreja. Agora Paulo identifica a fonte de suas informações. Versículo 11. O apóstolo expõe diretamente o problema das contendas entre os irmãos e não esconde a sua fonte. Ele cita aí: me foi comunicado pelos da família de Cloe. Novamente trata seus leitores como irmãos. O apóstolo aborda os problemas internos como os problemas de uma família fraterna. Tá? Tem problemas? Tem, mas é uma família. Tá? Todos estão no mesmo barco. Geralmente as pessoas não gostam de expor os problemas enfrentados na igreja e, erroneamente, preferem escondê-los, fingir que não veem as contendas e divisões. Mas as dissensões precisam ser tratadas com amor e firmeza para que sejam estancadas. Então, as pessoas precisam falar, as pessoas precisam deixar claro o que está acontecendo para que a liderança tome as devidas providências. Segundo alguns estudiosos, a família de Cloe provavelmente era uma família respeitada, comprometida com o reino. Talvez estivesse sofrendo com a situação da igreja e por isso decide comunicar ao apóstolo o que estava acontecendo. Certamente a família de Cloe fez isso porque amava Paulo e confiava nele, reconhecendo sua autoridade apostólica. Então essa família, os membros dessa família, comunicaram a Paulo tudo o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Há uma grande diferença quando alguém comunica algum erro à liderança da igreja por inveja ou para prejudicar alguém, desejando o seu mal e não o seu arrependimento, o que não foi o caso da família de Cloe. As informações dessa família deram origem aos 4 primeiros capítulos da carta, que trata das dissensões que estavam prejudicando a pregação da palavra e o crescimento da igreja. Então aqui as informações que foram dadas a Paulo era para o bem da comunidade, porque eles amavam a Paulo e amavam a igreja, e tudo que eles estavam vendo estava atrapalhando o crescimento da igreja. Então eles mostraram para Paulo e Paulo então vai tomar as devidas providências. Hoje as pessoas não querem se envolver, não querem falar, não querem comentar o que está acontecendo, não quer dar nome aos bois. E enquanto isso a igreja vai sendo prejudicada, o diabo vai se irandando no meio da igreja, as pessoas vão abandonando a igreja e o pastor fica sem saber o que está acontecendo, principalmente nas comunidades que são maiores, que aquelas menores o pastor consegue muitas vezes enxergar e resolver o problema, mas quando são comunidades maiores, se alguém não fala nada, conversar, mostrar o que está acontecendo, fica muito difícil, né? E aí ele coloca aqui:
Você tem fugido das contendas e confusões entre os irmãos? Ou você tem tentado alimentar tal atitude? Né? Porque ele pergunta isso. Porque tem pessoas que gostam de uma confusão, gostam de uma fofoca. Você procura aquele irmão, aquela irmã, tá metido numa encrenca, tá metido numa fofoquinha. Tem gente que parece que já tem o dom para isso. E aí o autor faz essa pergunta para a gente pensar, né? E ele diz aqui: precisamos desejar e fazer a nossa parte para que haja unidade na igreja. É minha e sua responsabilidade que haja unidade na igreja, que a igreja cresça, que o evangelho seja pregado, que as pessoas sejam sadias, sejam bem tratadas. É nossa responsabilidade. Vamos ao tópico 2, o partidarismo na igreja. O que é isso? Subtópico 1, o tratamento inadequado acerca das diferenças de opinião. Isso aqui é importante. A maioria dos membros da igreja de Corinto havia perdido a percepção de que Cristo deve ser o centro de todas as coisas. Tudo indica também que eles não tinham habilidade para lidar com opiniões diferentes. O cristianismo era uma novidade em Corinto, cidade acostumada a receber pessoas de várias culturas. A igreja era heterogênea, ou seja, classes sociais, pluralismo religioso, conflitos éticos e morais, entre outras diferenças. Então havia tudo quanto era tipo de diferença. E ao que parece, alguns viam na nova comunidade a possibilidade de ter mais influência sobre os outros por pura ambição. Todavia, as igrejas cristãs tinham uma forma nova de organização e estilo de vida alicerçado nos ensinamentos de Cristo. Paulo busca resgatar o modelo de gestão de Cristo. Então, aqui a palavra-chave é, na minha opinião, habilidade para lidar com opiniões diferentes. Ali naquela comunidade, as pessoas não tinham essa habilidade. E hoje em dia não é muito diferente. As pessoas também, quase sempre, elas têm dificuldade de lidar com opiniões diferentes. Todos nós temos esse problema, mas devemos aprender a respeitar a opinião do outro, aprender a conviver com opiniões diferentes da nossa. Nem por isso a gente precisa se tornar inimigo. É isso que Paulo está mostrando aqui, tá? O evangelho mostrava uma nova maneira de se viver a religião, tá? Eles ali tinham várias culturas, várias maneiras, mas o evangelho agora era a novidade de vida para aqueles que seguiam a Cristo. Subtópico 2, a formação de grupos rivais. Então havia as diferenças, né? Havia as diferenças de opiniões e agora com isso aparece a formação de grupos rivais. Como resultado dessas dissensões, a igreja de Corinto acaba por se dividir em 4 facções. Cada uma delas seguiu seu pregador e líder preferido. Primeiro, Paulo, Apolo, Pedro e até mesmo Cristo. Olha só, eles colocando Jesus Cristo no mesmo nível dos apóstolos. Eles nem entendiam que Cristo estava totalmente acima de todos nós, tá? Mas esses servos de Deus não queriam poder, mas lideravam a igreja visando a confirmação do reino de Deus, tá? Os crentes de Corinto erroneamente usavam o nome de Paulo, Apolo e Pedro e até de Cristo para formarem grupos rivais
devido à ambição pelo poder. Talvez influenciados pela cultura de veneração a heróis da mitologia grega e do culto a personalidades, Paulo não se aliou nem àqueles que se diziam seus seguidores exclusivos. Então, naquela cultura, era muito comum a adoração e a cultuação, a veneração dos heróis da mitologia, o culto às personalidades, aqueles generais que venciam guerras e traziam seus troféus de guerra. Eles eram venerados, respeitados, cultuados, alguns eram tratados como semideuses. E na igreja de Corinto eles queriam repetir esse padrão que era comum aos gregos. No tópico 3, subtópico 3, os tipos de grupos rivais. O apóstolo não comentou a respeito das peculiaridades dos grupos, mas de alguma forma eles se identificaram com os ensinos apresentados por ele na carta. Parece que os grupos eram formados por aqueles por quem foram evangelizados e batizados, ou seja, por Paulo, Apolo e Pedro. Eles se guiavam pelo estilo de ministério e liderança de cada um, com espírito partidário. Com base nisso, é possível observar as especificidades de cada grupo. Grupo A, grupo de Paulo, os primeiros cristãos, principalmente os gentios. Grupo B, o grupo de Apolo, membros que se converteram e se entusiasmaram com seu estilo eloquente, entusiástico, apologético. Terceiro grupo, o grupo de Pedro, judeus de origem legalista, judeus que se converteram, mas queriam que se guardasse a lei. E o grupo de Cristo, aqueles que se achavam mais santos do que os outros, com base na justiça própria. A preferência ou identificação por alguém é natural. O perigo é quando essa relação se torna motivo para se achar superior aos outros. Então era o que estava acontecendo ali. Cada grupo se achava melhor ou maior ou mais em destaque do que os outros. E isso é um motivo pérfido, é uma coisa horrorosa, egoísta, tá? Então ele coloca aqui, todo partidarismo é prejudicial para a saúde e o crescimento da igreja. Então, toda pessoa quando começa a se dividir, esse, aquele ou aquele outro, isso atrapalha o crescimento da igreja. A unidade fraternal é agradável ao Senhor e gera crescimento para a igreja. E aí a gente volta no subtópico 2, o tópico 2 e o subtópico 1, sobre o respeito às diferenças de opiniões. Tá? Cada pessoa tem a sua opinião, desde que haja respeito à diferença, à opinião diferente da sua. Vamos ao tópico 3, estamos caminhando para o final. As divisões e os seus perigos, está lá no capítulo 1 de 1 aos Coríntios, do versículo 13 ao 17. O perigo de abafar os méritos da cruz de Cristo. Após escrever sobre a formação dos grupos rivais, o apóstolo aponta para a possível causa das discórdias entre eles. E qual era? Parece que estavam idolatrando o fato de serem batizados por algumas pessoas. No caso lá, Pedro, Paulo e Apolo. Eles valorizavam mais o homem que os havia batizado do que o próprio sacrifício de Cristo. Paulo é categórico. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo?
Ou seja, Paulo estava fazendo com que eles se lembrassem de que foi Cristo que morreu no Calvário por eles. Foi Cristo que os batizou na morte, na ressurreição. Foi Cristo que estava e está assentado à direita do Pai. Então, Cristo, ele é o centro da vida de cada pessoa, o centro da vida do convertido a ele. Pedro, Paulo e Apolo eram apenas trabalhadores do reino de Deus, mas Cristo é o Senhor da lavoura. É isso que ele está fazendo com que eles pensem. A cruz de Cristo é o fundamental para a vida cristã. Segundo, o perigo de ser um narcisista. Paulo faz, do versículo 14 ao 16, ele faz um agradecimento que causa espanto e pode ser mal interpretado. Vejamos, ele dá graças a Deus por ter batizado apenas algumas pessoas da igreja. Crispo, ex-chefe da sinagoga, nós já lemos Atos 18:8, Gaio e a casa de Estéfanas. Ele descreve o motivo no versículo 15. Qual é o motivo? Para que ninguém se vangloriasse por ter sido batizado por ele. Então, ele não queria que ninguém o seguisse dessa maneira, com vanglória, com orgulho, com partidarismo. Ele queria que as pessoas olhassem para a cruz de Cristo. Ele diz mais, o apóstolo não tinha a preocupação de manter o controle sobre as pessoas que se convertiam por intermédio da sua pregação. Ele não tinha esse controle, ele não queria esse controle sobre as pessoas. Atualmente, agora vem a aplicação do autor, vivemos em uma sociedade narcisista, onde muitos buscam erroneamente a satisfação dos próprios desejos e consideram os outros como meros objetos. De modo pecaminoso, essas pessoas buscam alcançar objetivos egoístas e pessoais. Mas Paulo seguia o modelo de Cristo. Ele amava as pessoas e não estava em busca de recompensas pessoais ou do reconhecimento de homem. Paulo estava em busca de reconhecimento de Deus. Ele aguardava a coroa da justiça. Ele fala muito isso. Ele aguardava chegar no céu e ter um encontro com Deus, receber a sua recompensa lá na eternidade. Ele aqui na terra, ele não estava buscando reconhecimento humano, diferente de algumas pessoas da nossa era, né? Pessoas narcisistas, pessoas que estão buscando interesses pessoais, egoísticos, tá? Usando as pessoas em nome de Deus. Cuidado com isso. Subtópico número 3. O perigo de pregar o evangelho por ostentação. Versículo 17. A cidade de Corinto, influenciada pela cultura helênica ou helenista, a cultura grega, valorizava em excesso o conhecimento como forma de ostentação. A carta de Paulo evidencia que esse sentimento ainda estava presente entre os membros da igreja. O controle obtido por meio do conhecimento era algo desejado por alguns. Paulo não confiava na sabedoria de palavras, mas na pregação do evangelho que havia transformado sua vida e era a força transformadora que movia a comunidade cristã. Então, aquelas pessoas, algumas pessoas ali, elas queriam controlar as outras através do conhecimento, através da oratória, através da filosofia terrena adquirida nos livros, ao contrário de Paulo. E aí ele aplica também aqui, nos dias atuais, nos nossos tempos, é comum ver pregadores
confiando apenas em sua capacidade intelectual e desejando somente a promoção do seu nome, do seu ministério. A pregação do Evangelho não deve ter como objetivo projetar o pregador e nem trazer benefícios próprios, mas exaltar a Jesus e a eficácia do seu sacrifício na cruz do Calvário. O beneficiado deve ser aquele que nele crê, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Então, essa aplicação ela é muito bem-vinda, tá? Para nós tomarmos cuidado, porque o objetivo da pregação do Evangelho é a salvação de todo aquele que crê em Jesus. Então, ele coloca aqui, pense, você ama a sua igreja como Paulo amava a igreja em Corinto? Você que é líder, você que é pastor, você que é membro de uma igreja, como é que você se comporta em relação à sua igreja? Você ama a sua igreja? Você ama o seu pastor? Você ama as pessoas com quem você convive? Você já parou para pensar? E aí ele diz, precisamos seguir o modelo de Cristo, amar as pessoas e não viver em busca de recompensas pessoais ou do reconhecimento do homem. Devemos trabalhar para Jesus, amar as pessoas e esperar as recompensas do céu e o reconhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós servimos e por quem nós trabalhamos. Vamos à conclusão. Ele diz, as divisões internas na igreja de Corinto estavam prejudicando a unidade da comunidade e tirando o foco principal na missão da igreja, que era pregar o evangelho e ganhar almas para o reino de Deus. Alguns membros estavam se vangloriando pela proximidade com alguns líderes ou por ter sido batizados por um específico. Assim valorizavam mais a pessoa que os havia batizado do que o próprio sacrifício de Cristo. Esse comportamento revelava a imaturidade espiritual dos crentes de Corinto e impedia o crescimento da igreja. Eu e você devemos ter maturidade também espiritual. Devemos sim amar nossos pastores, nossos líderes, amar a nossa comunidade, mas tomar muito cuidado com as divisões, com o partidarismo, com a hipervalorização de templo, de líderes humanos, de homens, de mulheres que tenham dons e etc e tal, em detrimento da cruz de Cristo, do sacrifício que Jesus fez em prol da minha vida, em prol da sua vida. O Senhor da igreja é Jesus de Nazaré. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma instituição, ela é superior a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe e te guarde. Assim nós concluímos mais essa lição em nome de Cristo. Deus te abençoe a sua família, abençoe a sua vida. Deixa aqui embaixo o seu gostei, inscreva-se no canal e não se esqueça, dê o seu gostei e compartilhe essa mensagem, essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Fique aqui o meu abraço e até a próxima, se Deus quiser.